Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, 8 de abril. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Bem-vindo quem chega pela primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Se quiser, se inscreva. Se essa palavra te fizer bem, joinha, like, comentário. Compartilhe com pessoas, evangelizemos juntos, que a palavra de Deus chegue em todos os corações. Hoje é, então, a terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Evangelho de hoje, João 8, do 21 ao 30. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, que palavra pesada. Morrereis nos vossos pecados. Jesus, na sua ciência infinita, sabedoria infinita, foi capaz de prever isso. Veja, não é que Jesus os condenou. Jesus deduziu. Por exemplo, você vê, vamos pensar, uma pessoa cega indo em direção ao buraco, e você diz assim, vai cair no buraco, aí ela cai. Ela cai porque você falou ou você falou porque já ia cair? Mesma coisa de hoje, Jesus não sentenciou ninguém. Jesus só deduziu, mas morrereis no vosso pecado. Jesus viu, nós não podemos afirmar isso de ninguém, né? A gente não pode julgar dessa forma, vai que muda, né? Mas Jesus já sabia que aqueles ali não, morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E por que não podem? Porque não conseguem conhecer Jesus, reconhecer Jesus. Não conseguem reconhecer que Jesus é o Filho amado do Pai. Por quê? Porque não conseguem aceitar o Deus que Jesus mostra. A grande dificuldade de aceitar Jesus, muitas vezes, é uma preconcepção do que seja Deus. Então, a dificuldade daqueles fariseus com Jesus é que eles tinham uma ideia de Deus. E isso não encaixava com aquilo que Jesus era e dizia que Deus era e que Ele mesmo era. Então, se Jesus é o Cristo, é o Messias, se Ele e o Pai são um, se Ele é eterno, se Ele existe antes de Abraão, significa então que isso que a gente pensa que é Deus talvez não seja, talvez Deus seja muito diferente daquilo que a mente farisaica tinha enraizado. E é por isso que Jesus disse, vocês vão morrer no vosso pecado e não vão conseguir me acompanhar. E aí, essas imagens de Deus, muito diferentes da imagem de Deus que Jesus nos revelou, que Jesus mostrou e que Jesus é, vem de onde? Olha o que Jesus vai dizer para esse versículo 23. É que vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não acreditais que eu sou, Yahvé. Quando Moisés pergunta lá no Antigo Testamento, Senhor, lá na sarça ardente, eu vou falar com o faraó, ele vai perguntar quem me mandou, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou, me enviou. Yahvé, eu sou o que sou. Se não acreditais de Jesus que eu sou Deus, um com Deus, vocês não vão acreditar. Mas muitas vezes essa dificuldade está onde? Olha o que Jesus falou, vocês são aqui de baixo, eu sou do alto, vocês são mundanos, eu não sou do mundo, de baixo, do mundo. As coisas tão mundanas, as coisas tão carnais, as coisas tão vulgares, as coisas tão medíocres, tão mesquinhas. Olha Jesus dizendo, vocês são de baixo, eu sou do alto. É por isso que a gente não combina. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. E nós estamos na Quaresma, queridos. Tempo da gente se libertar das coisas daqui de baixo, das coisas daqui do mundo. Nós vamos ficando tão toscos, tão vulgares, tão humanos no sentido negativo dessa palavra. Nós ficamos tão carnais que o Evangelho, Jesus,
Parece bobeira, parece coisa fora de moda. Imagina que hoje em dia alguém vive isso. Veja, não é se hoje em dia alguém vive, ontem em dia alguém vive. A questão, meu querido, é que o evangelho corresponde à alma humana, aos anseios mais profundos. Mas tem gente que quer comer com os porcos, ciscar com as galinhas. A gente não olha para o evangelho e vê se ele está certo ou está errado, vale a pena ou não vale a pena, mensurando ele ao julgamento desse mundo depravado, perdido, enlouquecido. A gente avalia o evangelho a partir da nossa própria alma, do nosso anseio mais profundo, que em muitas pessoas ainda não foi despertado, né? Mas veja, é assim que a gente olha para Jesus. Eu não coloco Jesus ao julgamento da Paty, da Tati, da Nath, da Rafa, da Lu e da Fer, que falou assim, mãe, que nada a ver, tipo, sabe? Não é aqui que a gente diminui Jesus. Jesus é do alto, Jesus é celeste. E sim, muita gente que faz parte do nosso convívio, da nossa vida, não é lá do alto, é daqui de baixo. Então olha para o evangelho, ou dá risada, ou sente raiva, ou sente tédio, ou sente sono, e não aposta a vida em Jesus. Quaresma é tempo da gente se converter de todas essas baixezas. E o evangelho, no fundo, nunca esteve na moda. As pessoas olham para Jesus e dizem, padre, é complicado, né? Porque hoje em dia não é mais assim, porque hoje em dia é diferente. Meu irmão, o evangelho ele sempre foi diferente do mundo, não só hoje em dia. Antigamente, amanhãmente. O evangelho é sempre novidade, é sempre provocação, é sempre convite, é sempre para quem entrou dentro de si, encontrou o buraco da alma, mas entendeu que esse espaço imenso em mim nasceu para ser preenchido. E isso é estar em comunhão com Deus. E não existe outro caminho de fazer isso a não ser em Jesus, na sua palavra, no seu evangelho. E passa pela cruz. No final do evangelho, Jesus diz, quando vocês tiverem elevado o Filho do Homem, está falando da cruz, e ele chama isso de elevação, glorificação, então sabereis que eu sou, porque o Pai está comigo. Portanto, queridos, a verdadeira imagem de Deus está na cruz. Na cruz, um Deus que ama, um Deus que doa, um Deus que se põe nas nossas mãos. Se a gente quiser, a gente pode até matá-lo, torturá-lo e crucificá-lo. E ele não reage a nós, ele não se impõe a nós. Um Deus que pode provocar ódio e repúdio no ser humano. Leia o evangelho e você vai ver que tudo que Jesus falou e ensinou pode causar ódio e repúdio em quem teima em ser aqui de baixo e não quer ser das coisas do alto. Mas a imagem de Deus é o Cristo crucificado, pobre, derrotado, né? Fraterno, irmão dos pequenos, dos sofridos, que perdoa um ladrão arrependido, aos 48 do segundo tempo, oferece a salvação a todos nós. E se nós entendermos a cruz, essa dinâmica da nossa vida, diferente dos fariseus que Jesus diz, para onde eu vou vocês não podem ir, nós poderemos ir onde Jesus já está, a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.